Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Acabamos de cantar no Salmo 29 e 30 a exultação que uma alma pode ter diante de Deus quando experimenta a sua libertação. Toda a Escritura apresenta uma história de salvação que não é outra coisa que a visita deste Deus Salvador, que como sol que nasce do alto, vem libertar-nos de nossas trevas e das amarras que nós mesmos criamos. Nós somos criados para viver no jardim, lugar das delícias de Deus e do seu amor, que nos sacia completamente. Porque foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, vai lembrar o apóstolo Paulo, num instante imemorial do universo, para que nós fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Acontece que o pecado atravessa este projeto de Deus. A experiência das delícias do seu amor e da sua misericórdia, para a qual nós somos feitos, é atravessado pela fragilidade e pela insensatez de corações que fazem um mau uso da liberdade. A liberdade presente de Deus, e fomos feitos conscientes e livres, a sua imagem e semelhança é exercida como uma recusa no Éden, de modo que cada um de nós, padecendo da mesma vaidade, da mesma soberba e das mesmas interdições de Adão e Eva, torna-se escravo, escravo de si mesmo, escravo das próprias paixões, escravo do pecado. De modo que toda a história da salvação não é outra coisa senão a atitude de um Deus libertador, que vem nos libertar do pecado, nos libertar das escravidões deste mundo e, por que não, nos vem libertar também de nós, retirando nossa alma dos abismos em que nos encontramos. E nós somos seres de abismo, de angústia, e como lembra os Salmos, um abismo atrai outro abismo. Como é difícil para nós, quando criamos amarras, sairmos dos abismos em que nós nos encontramos. Mas está em Deus, este Salvador, este Machia, Messias esperado, este Goel, este Salvador, a força para nos arrancar das trevas e das amarras que nós mesmos criamos. Isaías, na sua poesia e no romance, por que não dizer, com o qual expressa a sua profecia, apresenta-nos aqui, já no primeiro versículo da leitura que escutamos, uma metáfora para entendermos aquilo que se dá na nação judaica liberta do exílio após a terrível experiência da Babilônia, em que o povo é vendido como escravo e que também pode se dar na vida de todos nós.
Alegra-te, ó estéril, que nunca foste mãe. Exulta, regozija-te, tu que nunca deste à luz. Os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da bem casada, diz o Senhor. O que Isaías está aqui apresentando e está recorrendo é a grande imagem das promessas que Deus faz à sua nação. É Deus, aquele que é chamado no versículo 5, de o Senhor dos Exércitos, o Redentor, Salvador, Goel, o Santo de Israel, aquele que é Kadosh, Kodesh, isto é, separado como nenhum outro, porque o Deus de Israel é transcendente, intangível, surpreendente. Ele não se iguala com nada aquilo que existe, entende? Os outros deuses se confundem com as forças da natureza. É Poseidon o deus dos mares, tanto quanto é Zeus o deus dos trovões, tanto quanto é Minerva a deusa da sabedoria. No entanto, o Deus de Israel, em sendo o criador dos oceanos, em sendo Ele mesmo o propagador das forças cósmicas, não se confunde com nenhuma delas, portanto, é Kadosh, separado. Dá o seu ser a tudo aquilo que existe, não se mistura com nada do que existe, porque em sua santidade supera cada uma das coisas. Este é o Deus de toda a terra, o Deus que te chamou como mulher abandonada e como alma aflita. É função de João Batista converter os corações dos pais aos filhos. E por que é? Porque é comunicando-se aos pais e às matriarcas do Antigo Testamento que Deus se mostra em primeiro lugar como aquele que é capaz de salvar. A história de nossa redenção, o começo da cura da fé, a fé que vem pelos ouvidos como uma obediência de quem se dispõe a escutar a Deus, já que em Adão e em Eva todos nós nos tornamos surdos a Deus, dá-se a Abraão e a Sara. Lembremos-nos, Abraão que desce de Arã, região da Mesopotâmia, precisamente o mesmo lugar em que a nação judaica anos depois se tornará escrava. Desce com um punhado de servos, com um pouco de gado e tendo a dor de uma mulher que não pode parir. E é neste lugar em que Abraão teme não ser capaz de prolongar os seus dias em sua descendência que Deus inicia o itinerário da nossa salvação. Abraão é tornado justo na medida que escuta e acolhe em seu coração as promessas de Deus. Caminho absolutamente contrário àquele dos fariseus e mestres dos sacerdotes no evangelho que nós acabamos de escutar. Que em sendo seres de angústias como todos nós somos, que em sendo seres dependentes de Deus como todos nós somos, tornam-se ciosos de si e da própria justiça e, portanto, tornam inútil para si mesmos os projetos de Deus. Ah, que palavra profunda! Temos que tomar cuidado para não inutilizar em nossas vidas as promessas, a graça e a justiça do nosso Deus. Abraão se dispõe, acolhe a fé que vem pelos ouvidos, torna-se dócil, faz da sua liberdade um lugar de encontro com Deus, e assim diz o livro do Gênesis, a fé de Abraão lhe foi acreditada como justiça. Assim, onde havia infertilidade, o Senhor Deus pronuncia a sua palavra de bênção. No momento em que visita como Salvador a tenda de Abraão e de Sara, ele diz: voltarei no próximo ano e já terá aqui o filho da promessa. Isaque será o seu nome. É por isso que Isaías começa a sua profecia. Aquela que era estéril, aquela que nunca foi mãe, há de regozijar-se. É, em primeiro lugar, Sara, que com o seu útero fechado, torna-se um sinal da graça de Deus, que concede descendência, que garante a terra e que para sempre promete a fertilidade a Abraão e a todos aqueles que são seus. Então, assim como Deus foi capaz de transformar a vergonha de Sara numa ocasião de manifestar a sua graça, lembremos da disputa de Sara com Agar,
E Sara, então, na medida em que visitada pelo amor de Deus, que faz o deserto abrir-se em flor, que faz toda a escravidão tornar-se um sinal de libertação, como vai lembrar o apóstolo. É para a liberdade que Cristo, que Deus nos liberta. Ela pôde cantar no Salmo: o Senhor me libertou. Invoquei o seu nome, e assim, se à tarde me visitava o pranto, de manhã me veio saudar a alegria de ser mãe. Isto acontece com Sara, diante de Agar, assim como acontece, lembremos-nos, com Raquel, diante de Lia, que também não podia ter filhos, assim como acontece com Ana, diante de Fenena, que chora no templo porque não podia conceber. Percebam, Isaías está fazendo um midrash. Ele está retomando todos os momentos da Escritura em que Deus fez da esterilidade brotar o parto, em que Ele fez do deserto abrir-se o jardim, em que Ele fez da morte brotar a vida, para assim nos fazer ter certeza uma vez mais que o Senhor nosso Deus é fiel àquilo que promete. Por quê? Vai lembrar Isaías na sua profecia. Porque o Senhor nosso Deus é dotado de imensa compaixão. Como vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, Deus é rico em misericórdia. E o Senhor nosso Deus, vai dizendo Isaías na sua profecia, é aquele que em alguns momentos parece ocultar de nós a sua face, mas no momento seguinte Ele é capaz de manifestar a nós a sua misericórdia eterna e revestir-se de compaixão. Como nos vai lembrar o Salmo 145, onde quer que se encontre um coração atribulado, pela esterilidade, pela doença, pela morte, pela dor, pela angústia, onde é que se encontre alguém que atravesse um deserto, vai lembrar do Salmo 145, o Senhor se compadece de nós. Do coração atribulado está perto o Senhor, vai dizer o Salmo 33, 34. E o Salmo 145 assim diz: o Senhor Deus está próximo de nossas angústias, conforta os corações despedaçados, enfaixa suas feridas e as cura. E por que é que Deus é capaz de ser eterno na sua misericórdia? Como canta o Salmo 118, e como assim é o nome de Deus, não é? Ele se revela a si mesmo no livro do Êxodo, livro do deserto, atravessado da angústia das paixões da nação judaica e também de todos nós. Todos nós temos que atravessar o Mar Vermelho, de nossas próprias interdições, angústias, fomes e desamparos. O nome dele é Hesed e Emet. Hesed, misericórdia, bondade, graça, e Emet, confiança, fidelidade, eternidade. E aí recorremos a Oséias, quando assim se diz na sua profecia dirigida à nação judaica e a cada coração que atravessa eternos: eu te amei com um amor eterno. Esta é a fonte de nossa esperança. Aquilo que Deus ama por um só segundo, Ele jamais será capaz de deixar de amar. Portanto, todos nós, em nossa fragilidade, em nossos desertos, em nossas angústias, em nossa infertilidade, temos que nos sentir alcançados pelo amor de Deus. O amor dirigido a Noé, como faz lembrar Isaías nesta sua profecia, um amor que dissimula ofensas e é capaz de recriar. Um amor que se comunica na dor de Abraão, de Sara, de Raquel, de Jacó, de Ana e também em cada um de nós. Tenhamos confiança neste tempo em que esperamos a vinda do Messias, que a misericórdia do Senhor nosso Deus jamais há de se apartar de nós, porque Ele prometeu esta sua aliança de paz e de misericórdia. Não confiemos em nós. Atravessemos o deserto na confiança das matriarcas. Aceitemos o convite do profeta, alarguemos a tenda. Porque a tendência é que o sofrimento, que as incompreensões e que as frustrações da vida estreitem o nosso coração e nós nos tornemos murmuradores, mesquinhos,
Desacreditados, o convite do profeta é: alarga a tenda. O sofrimento deve dilatar-nos. Por quê? Porque nós somos chamados a correr a estrada do amor e da misericórdia do nosso Deus, não é? Como diz assim o Salmo 118: por que posso correr, Senhor, a estrada dos vossos mandamentos? Porque vós me dilatais a tenda do nosso coração. E por último, um olhar sobre o Evangelho, já que junto com João Batista devemos atravessar este deserto em que Deus nos chama a cada advento, este deserto de nossas próprias paixões. O que fostes buscar no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Nós estamos o tempo todo agitados ao dissabor de nossas aversões, de nossos apegos. Basta a palavra de alguém que fira o nosso narciso e nós que estávamos empolgados nos vamos para cá e desanimamos. E vamos para lá. E Jesus está dizendo: não era assim com João Batista. João Batista encontrou um eixo, de modo que não ficava ao dissabor das paixões que trazia dentro de si. O nosso eixo tem que ser o amor de Deus. O que fostes buscar no deserto? Homens vestidos com roupas finas? Quantas vezes tentamos ocultar nossa angústia e nossa nudez com prazeres desmesurados, com compras sem sentidos, com falta de temperança na nossa relação com as coisas e com os nossos afetos? Aqueles que têm roupas finas se escondem nos palácios, vai dizer Jesus Cristo. Fogem de si, são vítimas de si mesmo. Não, João Batista é o homem do despojamento. Que fostes ver um profeta? Ele é mais do que um profeta. Os profetas apenas apontam. João Batista tem a graça de tocar naquele que é a realização de todas as promessas veterotestamentárias. No entanto, eu vos digo, João é o maior dentre os nascidos de mulher, mas, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. E quem é o menor do reino dos céus? Em primeiro lugar, Cristo Senhor nosso, que se rebaixou, embora sendo de divina condição, para nos livrar de nossas enfermidades, porque por suas chagas nós somos curados. Mas cada um de nós, não é, que acolhe a graça da fé, é tornado menor, como uma criança bem tranquila, que pode repousar no amor eterno do nosso Deus, que é desde sempre e para sempre. Sejamos pequenos em Deus, para não padecermos de nossas grandezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.